E aí galera, tudo bom? Eu sou o Adelson. Tô gravando esse primeiro vídeo aqui pro nosso canal do Café Codes, né? É um canal original da Twitch, né? Meu canal na Twitch onde eu falo sobre desenvolvimento, sobre programação, programação PHP e JavaScript e outras coisas, framework, né? Mas é basicamente linguagem web por enquanto. E a gente sempre troca uma ideia legal lá com a galera. E ontem a gente teve um evento muito da hora, que foi esse evento que você tá vendo aqui na tela, que foi o Bootgambi. Um evento onde a gente basicamente ensinou pra galera muitos conceitos aí sobre JavaScript e PHP. E a gente tem a proposta de fazer um sistema de locadora nesse evento. Infelizmente, não deu pra fazer tudo ontem, mas o feedback foi muito bom. Então a gente vai ter um segundo dia. Eu tô vindo aqui fazer um convite para você ou para uma pessoa que você conheça que tem interesse nessa área de tecnologia, de desenvolvimento web. Né? Se você conhece alguém que quer aprender um pouquinho sobre desenvolvimento web, chama para ir lá com a gente. Vou deixar o link da Twitch e o link do nosso Discord aqui. Por lá você consegue mais informações. Possivelmente nessa semana a gente ainda vai ter algumas lives no meio da semana. Não diretamente sobre o evento, mas falando sobre programação e desenvolvimento, dando alguns toques. Então se você quiser e tiver interesse, entra lá para você saber mais. Segue a gente na Twitch. E eu vou deixar você agora com esse vídeo falando sobre a entidade, dando um conceito básico, dando alguns exemplos e tentando explicar ao máximo para você entender. E depois vai ter a continuação dos outros vídeos, tá? A gente fatiou o evento de ontem em pequenos vídeos para ficar mais dinâmico. E é isso, espero que você por lá pela Twitch, aparece lá com a gente. Possivelmente no sábado vai ter esse evento, mas entra no Discord e segue na Twitch para ficar mais informado sobre isso. Um grande abraço e espero que você consiga assimilar bem esse conteúdo. E sucesso, galera! Vamos lá, galera, para conceito de entidade. Como é que funciona as entidades quando a gente vai trabalhar com programação, né? O que são as entidades? Entidade... E aí, Pokémon, como é que tá, cara? Bom dia. Entidade nada mais é do que uma estrutura de conceito que a gente cria em cima de algum objeto, algum item, alguma pessoa, animal. E a entidade, ela basicamente ela pega todas aquelas características que são interessantes desse item para nossa regra de negócio. Como a nossa regra de negócio vai ser uma locadora de jogos, a gente pegou de cada item que tem uma entidade só o que interessa pra gente. Né? Vou dar um exemplo bem bobo aqui pra vocês. Vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma outra coisa aleatória aqui. Vou pegar um celular, por exemplo. Imagina que a gente tem uma lojinha de manutenção de celulares, né? Não seria uma loja de venda, seria uma loja de manutenção. Aí, pra gente entender como é que funciona a entidade nesse cenário, a gente teria que ver qual a necessidade de informação que um cara que tem uma lojinha de manutenção precisa de um celular. Né? Por exemplo, ele precisa de marca, ele precisa do modelo, ele precisa de qual display que usa naquela marca, qual teclado. Então, assim, todas essas características fazem parte da necessidade desse cara dentro da regra de negócio dele. Então, tudo que é necessário dentro da regra de negócio vai virar um item da entidade. Mas esse celular, ele pode ter uma cor, ele pode ter uma câmera, ele pode ter um pixel, ele pode ter uma memória, ele pode ter, sei lá, se a tela é touchscreen, multiscreen, mas isso não interessa para ele. O que interessa para ele é só as coisas que ele precisa dentro da regra de negócio dele. É por isso que muitas vezes a galera confunde um pouco a entidade, porque quando você foca na entidade, você quer colocar tudo que aquele objeto tem, e você não precisa. Você só precisa de itens que são necessários dentro da tua regra de negócio. Inclusive é recomendável que a entidade ela seja o mais enxuto possível para que isso não vá atrapalhar depois no desenvolvimento das classes do back-end, do front-end, enfim. Se você tem, por exemplo, um banco que tem entidades que têm informações que não são necessárias para tua regra de negócio, na hora que você vai desenvolver, né, as funções, as características de construção das classes, você acaba tendo mais trabalho para criar métodos para alimentar campos que você nunca vai usar. Então, coloca na cabeça de vocês que entidade basicamente é esse o conceito.
Tudo que eu preciso dentro da minha regra de negócio, em cima daquele item, eu preciso ter na minha entidade. Se eu não preciso, não tem a menor necessidade de eu ter lá dentro. Então, por exemplo, console. O que é que um cara que é dono de locadora de videogame precisa saber de um console? Ele precisa saber o nome, ele precisa saber o valor que ele quer cobrar de hora em cima daquele console, né, que foi uma ideia que a gente discutiu ontem, na live da noite. A gente discutiu, por exemplo, o cara pode cadastrar aqui, vamos abrir aqui o Paint. Nossa, a melhor ferramenta. Vamos dizer que o cara cadastrou aqui um Super Nintendo. Igualzinho. Aí aqui tinha tipo um botão de... não lembro se era Power. E aqui tinha um Reset. Eita. Aqui tinha um Reset. Assim. Não sei se vocês lembram disso. E esse carinha aqui era que você apertava pra fita pular daqui. É que tem tipo uma chipeira, né? O cara que vai cadastrar os videogames no sistema dele, ele quer saber o quê? Ele quer saber qual videogame que ele tá cadastrando, né? Qual o console que ele tá cadastrando. O nome dele. Eita, errei. Console. E quanto que ele vai cobrar pro cara jogar nesse console. Então, por exemplo, se ele tá cadastrando no Super Nintendo, ele pode dizer que é R$1 a hora pra jogar no Super Nintendo. Mas se ele cadastra um PlayStation, ele pode cobrar 5 a hora. Tá? Então, por exemplo, aqui dentro dessa entidade que a gente tem, a gente vai cadastrar todos os consoles que ele tem. Não a quantidade de consoles, mas a gente vai cadastrar os modelos de console que ele tem ali disponíveis. Independente de ser 1, 2 ou 3, a gente vai cadastrar aqui. A gente pode até ter quantidade aqui se a gente quiser, para manter, mas aqui a gente vai ter uma outra entidade que a gente vai adicionar consoles lá também. Então por aqui a gente também pode fazer um controle de quantos consoles tem por estação do mesmo tipo. A gente vai ver isso com calma depois. Cadê? Volta lá no Paint. Então, basicamente, a nossa entidade console, a gente precisa só saber qual é o modelo dele, qual é a marca, né? Se é um Super Nintendo, se é um PlayStation, e quanto que eu quero cobrar por hora nesse console, né? Até aqui tranquilo para vocês? Dá para entender o conceito de entidade com isso aqui? Eu vou ter que pegar água depois. Vamos lá. Aí a gente tem o tipo de relacionamento, né, para cada entidade. Por exemplo, quando eu cadastro o console, eu só tô dizendo qual é o console e quanto que é o valor da hora que eu vou cobrar por ele. Mas isso daqui ele não tá atrelado a nada. Ele só tipo uma classe de configuração, uma classe que a gente chama de core, de base. E aí, por exemplo, esse console, ele tem jogos pra ele, né? Se a gente procurar aí a lista de jogos de Super Nintendo, a gente tem vários. E aí, pra gente entender de onde que é esse jogo, a gente referencia ele com a classe do console aqui, né? A gente tem uma conexão entre os dois aqui. Por isso que tem esse carinha aqui, comunicando com eles. E quando eu passo o mouse em cima aqui, ó, ele fala que esse ID console vem dessa tabela. Quando a gente trabalha com banco de dados, né, ou pelo menos uma estrutura relacional, a gente não precisa, numa classe filha, né, o jogo ele só existe se existir o console. Né? Então, a classe jogo, a entidade jogo, ela é filha da entidade console. Então, como ela é filha, a gente referencia, né, pelo ID desse cara aqui, qual é o pai. Então a gente não precisa escrever dentro da classe jogo que ela é do Super Nintendo. Pra gente entender mais fácil, vamos pra cá de novo. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma fita. Cadê meu console? A gente tem uma fita.
Vamos lá. A gente tem o Super Nintendo e a gente tem uma fita, né? Então, imagina que isso daqui é a fitinha do Super Nintendo. Eu não preciso, dentro da entidade da fita, escrever que ela é do Super Nintendo. Mas que é a SNES, né? Eu não preciso escrever que ela é do Super Nintendo. Dentro da minha entidade de console, o cadastro do console ele vai ter um ID, né, que é um identificador único. Que a gente pode usar um número, a gente pode usar uma data. Tem muita gente que gosta de trabalhar com timestamp, né? Que é a data e a hora completa e exata daquele momento, porque ela nunca vai se repetir. E tem gente que prefere trabalhar com número sequencial, que é... Geralmente a maioria dos bancos faz isso, né? Que é o auto-incremente. Aqui a gente vai trabalhar com auto-incremente, só que como a gente não vai usar um banco de dados, a gente vai usar uma função que vai ficar auto-incrementando esse número pra gente. Então, dentro da entidade console, o Super Nintendo ele tem um número, que é único. Por exemplo, o Super Nintendo vai ser 1, o Mega Drive vai ser 2, o PlayStation vai ser 3, beleza? Cada número desse representa um console. Se a gente for lá procurar o que referencia esse número, a gente vai descobrir qual console tá ligado a esse número e qual o valor da hora por ele, né? Então, pra gente dizer que essa fita aqui é do Super Nintendo, a gente só precisa adicionar esse número aqui dentro da nossa entidade. Então, por exemplo, onde tiver console aqui, a gente vai dizer assim, ó, o ID do console, né? Maravilha escrever assim. O ID do console, por exemplo, o Super Nintendo é 1. Então eu vou dizer que o ID do console é 1. Beleza? Então, por exemplo, se a gente abrir aqui a entidade de novo, né? A gente tem o nosso console e a gente tem o nosso jogo. E o ID do console é 1, referenciando o Super Nintendo que está cadastrado aqui dentro. Tá confuso? Dá para entender isso daí? Né? Nosso Super Nintendo vai ser cadastrado como o primeiro, então ele vai ser o número 1. E o nosso jogo vai se referenciar ao número 1 do console. Tranquilo? Ou tá confuso? Se tiver confuso, eu posso explicar um pouco mais. Deixa eu abrir aqui embaixo. Tranquilo? Né? Imaginem que essa aqui é a nossa base de dados. Imagina que aqui é a nossa tabela console. Deu pra entender tranquilo, né? Aí aqui a gente vai ter o ID 1. Nome. Super Nintendo. Nintendo não. Aí aqui vai ter o valor da hora lá, né? Que nesse momento não é uma coisa que interessa pra gente. Vamos dizer que o cara vai cobrar R$1 pelo Super Nintendo. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma gambiarra aqui. Aí aqui a gente vai ter o jogo. ID do jogo 1, né? Porque o ID ele é único para cada tabela, né? Ele não é único no sistema inteiro. Cada tabela começa do 1 e vai até o número que tiver de cadastro. Aí a gente vai ter aqui o ID do console. Se esse jogo é do Super Nintendo, a gente vai pegar esse ID aqui e vai adicionar aqui. Então a gente vai ter um aqui. Nome do jogo. Sei lá. Super Mario. Beleza? É basicamente isso que vai acontecer. E no nosso arquivo relacionado a jogo, no nossa tabela, banco de dados, a gente vai ter essa estrutura aqui. Dizendo que o ID do jogo é 1 e a referência do console é 1 também. Referenciando o Super Nintendo. Bom. A gente tem um outro ID estrangeiro que é a categoria, né? Para existir um jogo, a gente também precisa que exista uma categoria dentro dessa estrutura que a gente está construindo. Então vamos lá. A categoria, basicamente, que a gente conversou ontem, vai ser um jogo de esporte, um jogo de ação, uma aventura, um jogo de luta, que aí eu não sei se entra dentro de esporte também, né? Corrida, arcade. Então aqui dentro a gente vai ter esses caras cadastrados, né? Se é luta, se é corrida, vai tá aqui.
Aí esse jogo, ele vai referenciar o ID da categoria referente a ele. É a mesma história, né? Ah, esse jogo Super Mario é o quê? É aventura? Então eu vou pegar o ID que referencia a aventura aqui dentro e vou colocar aqui. Quando a gente for pra tela, isso vai ficar muito mais claro, porque vai acontecer o seguinte. Eu vou apagar tudo isso aqui, eu acho. Não, vou deixar aqui pra gente. Pode ser que a gente precise depois. Imagina que quando a gente for cadastrar uma fita lá, um jogo, a gente vai ter a seguinte estrutura. A gente vai ter um formuláriozinho, né? Imagina que é a tela da nossa aplicação aqui. Aí a gente vai ter aqui um campo para dizer o nome do jogo. E a gente vai ter dois campos aqui embaixo, que eles vão vir com as informações de categoria e console. E esses campos eles são combo box, ou select, ou combo select, como vocês preferirem chamar. Aí, por exemplo, aqui nesse campo, a gente vai ter Super Nintendo. Nossa, eu tô querendo escrever Super Nintendo toda hora. E aqui a gente vai ter a aventura. Beleza? Quando a gente chegar na parte da tela, vai ser basicamente isso aqui. Aí o que vai acontecer? Quando eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, a quantidade de consoles que eu tiver cadastrado, ela vai expandir aqui, e aí eu vou ver todas as opções de console. Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation. E a mesma coisa vai ser na categoria. Quando eu clicar aqui, vai abrir o Combo Box. Aí eu vou ter aventura, ação, tiro, todas as categorias que a gente cadastrar. E disso aqui, quando for pro nosso banco de dados, né, aqui vai ter o nome do jogo. Esse aqui vai ser um campo escrito. A pessoa vai vir aqui e vai escrever Super Mario, por exemplo. Quando isso aqui for pro nosso banco de dados, isso aqui vai como foi escrito, né? Vai como Super Mario. E daqui desses dois, a gente vai levar só o ID. Só o referenciador dele. Então, por exemplo... Cadê? Aqui a gente vai levar Super Mario, que é o nome do jogo. Mas aqui a gente vai levar só o número, né? Que seria tipo ID console 1. E o ID categoria, que é 1 também. Ou 2, ou 3, dependendo do console e da posição que ele está cadastrado. Deixa eu só ver a música aqui que eu acho que ela acabou. Pronto. Espera que o pessoal tá mandando mensagem no WhatsApp aqui. Deixa eu voltar aqui. Essa parte aí ficou claro pra vocês? Tá tranquilo de entender? Como é que funciona, por que a gente construiu assim e como que isso vai ser alimentado depois? Tranquilão? Deixa eu só colocar mais uma informação aqui pra ficar show. Cadastro do jogo. Pronto. Deu pra entender perfeito? Essa música é Top Gear. Deixa eu só ver o que o pessoal tá mandando aqui no WhatsApp, que o pessoal da empresa tá pedindo um suporte aqui. Deu pra entender perfeito, né? Beleza. Então vamos seguir. O que mais que a gente tem aqui? Tá, a gente tem um campo aqui chamado quantidade de jogadores. O que é essa quantidade de jogadores? A ideia desse campo é dizer que esse jogo
ele aceita até X jogadores jogando nele. Por exemplo, o futebol. Até onde eu me lembro, o futebol pelo menos do Super Nintendo, ele aceitava até 4 jogadores. Mas você tinha que usar aquele adaptador que você ligava ele no console. Não, acho que aceitava até 8, na verdade. Você ligava ele no console e aí virava 4 entradas. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Mas aí, isso são questões e questões. A gente não vai aprofundar nessa parte de estrutura, mas a ideia dessa tabela basicamente é isso. Ah, eu vou jogar um Bomberman. Dá pra jogar até 4 pessoas. Como vai ser jogado, não importa. A gente vai só cadastrar aqui a quantidade de jogadores. Isso aqui é mais uma estrutura. Imagina que, por exemplo, eu chego na casa de jogos, na Videorama, e falo pro cara assim, eu quero jogar com meus colegas, mas eu quero um jogo que dê pra 4 pessoas. Aí ele vai lá no sistema e procura lá. Dentro dos jogos, os jogos que aceitam 4 pessoas. Aí vai retornar uma lista pra ele. Todos os jogos que dá pra jogar com X jogadores. 4 ou mais, por exemplo. É mais pra essa ideia, assim. Beleza? Então, basicamente, essa estrutura aqui é isso. As demais estruturas são a mesma ideia, tá? Uma estrutura que depende da outra vai puxando as informações. E depois, quando a gente for consultar, por exemplo, a gente chegou em locação. Locação é a nossa última entidade de todo o nosso mapa aqui, de entidades. E ela tem apenas o ID da estação e o ID do jogo que está sendo jogado na estação. Pelo ID da estação, a gente vem para essa entidade, e dessa entidade a gente vai para o console. Então, assim, pelos IDs a gente pode ir navegando dentro das entidades e descobrindo informações mais a fundo sobre aquilo. Então, quando a gente for fazer o nosso código, a gente pode, por exemplo, em locação, fazer uma estrutura que ela consulte todas as informações e traga numa consulta só, né? Quando eu puxar a locação, eu já trago as informações que me interessam de cada entidade dessa aqui. Do jogo, do console, da categoria. Isso. Então, é bem tranquilo. É bem tranquilo mesmo, assim. Parece complicado, confuso, mas quando a gente começa a entender como é que funciona, a gente vai embora. É bem tranquilo mesmo. Tá. Basicamente isso daqui foi a nossa introdução de entidade relacional. Se tiver alguma coisa pelo meio do caminho, a gente volta pra pontuar. Deixa eu só ver que mandaram mensagem aqui. Que bom. Tá. Aqui tá tranquilo, né? Vocês conseguirem entender. Né? A gente tem entidades que são a base, né? Elas precisam existir para que nossas próximas entidades existam. Eu gosto de chamar isso de estrutura de existência. Na verdade, não é nem assim que eu chamo. Eu esqueci, mas tem a ver com existência. Eu nunca vou poder ter o jogo se eu não tiver o console antes. Tá? Eu posso ter o jogo? Posso, claro. Eu posso comprar só o jogo. Mas a gente está falando isso dentro do nosso cenário de regra de negócio. Dentro da minha regra de negócio, eu não posso ter o jogo se eu não tiver o console para cadastrar ele antes dentro do sistema, beleza? Então, é a minha regra de existência. Eu preciso ter esse cara para mim poder ter esse cara, para mim poder ter esse cara e chegar nesse cara aqui. É assim que funciona. Então, toda vez que vocês forem pegar um projeto para analisar, vocês têm que sempre olhar para o primeiro cara que tem que nascer, né? Por exemplo, eu vou fazer um sistema de loja de vendas. Aí tu já vai pensar assim, nossa, eu preciso fazer a parte ali que faz o pagamento pro cliente e tal. Não. Para te chegar no pagamento, tu precisa pensar no produto primeiro, né? E talvez até antes. O produto tem categoria, tem marca. Então assim, você tem que ir pensando na causa da existência. Eu não posso ter um produto se eu não tenho a marca, por exemplo. Né? Isso porque, novamente, se o cara quiser ir no meu site, por exemplo, né, pesquisar um produto por marca, eu preciso ter a marca cadastrada para facilitar para o meu cliente a busca desse produto. Cores, essas coisas tudo a gente precisa ter. Tá. Bom, agora vamos para o próximo item. Eu acho que entidade de relacionamento fechou, né? Tá tranquilo.
E eu tô quase morrendo já.